Mas eu estava falando de um trecho de um discurso do Alexandre de Moraes, se eu não me engano, era na posse dele, quando ele assumiu o TSE, mas ele fala exatamente, talvez, o que ele vai fazer, a atuação dele. Produção, coloca aí para gente. A Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, violência, infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas. Quer dizer, desde o discurso dele de posse, ele já vinha avisando que alguns abusos não seriam tolerados, né? E algumas dessas pessoas, tu citastes aí o Nicolas Ferreira, que o Nicolas é um jovem, se eu não me engano, de 24 ou 26 anos, é por aí a idade dele, né? Foi o deputado federal... Perdão, Karen. Mais votado, né? Não, 24 anos, ele é bem jovem. Bem jovem. E ele foi o deputado federal mais bem votado do país, né? E aí ele gravou um vídeo exatamente nesse sentido e chateado com o ministro. Coloca aí pra gente, produção. Galera, foi uma petição civil, já pedi pro meu advogado pegar aqui e ter acesso aos autos, mas basicamente você não precisa gostar de mim para poder defender a liberdade das outras pessoas. Eu basicamente simplesmente transcrevi o que o argentino disse no Twitter e provavelmente foi por isso que derrubaram minha conta aí no Twitter com mais de quase 2 milhões de seguidores. Basicamente, hoje você não pode questionar, você não pode perguntar, e as pessoas não estão entendendo o quão perigoso é isso, né? Um tribunal que decide aquilo que você pode ou não falar na rede social. Surreal. A pergunta vai para os dois, Karen, mas eu queria começar contigo no seguinte sentido. Qual é essa ideia que essas pessoas têm de que, olha, justifica... Para quem não lembra desse caso, um comunicador na Argentina divulgou uma informação a respeito da fraude, né, nas eleições. Isso ganhou uma repercussão dentro de grupos de extrema-direita, onde ele dizia que tinha comprovações, que é o discurso mais clássico, né, da extrema-direita, de dizer que as urnas eletrônicas foram fraudadas, elas são facilmente fraudadas até. E o Nicolas se justifica assim: eu só transcrevi, eu só escrevi exatamente o que o comunicador falou lá, e eu escrevi aqui, só isso. Esse só isso, dentro desse contexto, quais são os impactos disso, Karen, na formação ou na deformação de algumas ideias sobre democracia? Porque ele diz aí que o tribunal está determinando o que ele pode e o que ele não pode dizer, quando, na verdade, ele disse o que ele quis e foi punido por isso, né, dentro das regras. Como é que isso forma ou deforma até essa noção de democracia na cabeça dessas pessoas? Muito boa a tua pergunta e esses dois vídeos comparativos e o que o Gleison falou antes sobre liberdade de expressão, porque uma das coisas que a gente estuda bastante é que liberdade é um direito fundamental, liberdade, igualdade, saúde, direito de ir e vir. Quando a gente compara as ações do Tribunal Superior Eleitoral, do Alexandre de Moraes, a gente pode fazer um comparativo muito básico do que foi a pandemia, por exemplo, quando a gente teve os decretos de lockdown, onde a liberdade de ir e vir ela foi tolhida por um bem maior, que é o direito à vida. No momento em que você não tem uma proposta de enfrentamento a um vírus completamente desconhecido, você recorre à forma de diminuir a transmissão. E a única forma é parando as pessoas dentro de casa, mesmo que naquele momento tenha tido impactos econômicos consideráveis. Isso é uma forma da gente observar que, por exemplo, a liberdade de ir e vir, ela não é absoluta. Ela é relativa de acordo com o contexto que a gente está. A liberdade de expressão também ela é relativa. Isso quer dizer que ela não se sobrepõe a nada. Então, quando a gente diz assim, olha, você não pode, por exemplo, usar a sua rede social para dizer, sem provas, que determinada coisa é fraude, é corrupção, porque você está, primeiro, sendo calunioso, você está difamando e você está provocando crime. Quando a gente olha para o Nicolas Ferreira, por exemplo, além de ele estar ali mesmo transcrevendo, incitando uma dubiedade de um processo que foi auditado, que foi acompanhado pelos devidos órgãos de controle,
ele está incitando mais de 2 milhões de pessoas a discordarem e a se locomoverem ali para Brasília para depredar o prédio público. Então, indiretamente, ele tem um poder de capilaridade muito alto de chegar a pessoas e não tem e aí é interessante, não é uma questão de educação no sentido formal, é uma questão no sentido de educação cidadã, que isso é muito grave no Brasil, porque não tem a ver com ensino superior. Porque a gente tem pessoas de ensino superior que estavam depredando o prédio público no domingo. Tem a ver com a capacidade de se conectar e entender as instituições, aquilo que protege, o lastro de proteção dos direitos fundamentais. E aí, quando a gente olha a liberdade de expressão, ela não está livre, ela não é passível de eu estou apenas exprimindo uma ideia que me veio à mente e, ao mesmo tempo, eu não estou ali provocando ninguém a invadir o Congresso Nacional. Pelo contrário, eu estou exprimindo, não. Eu estou influenciando. A ideia do digital influencer, hoje em dia, ou do político influencer, isso é muito importante, porque qualquer coisa, hoje em dia, antes de ir para um diário oficial, ela vai para o Twitter. Ou vai concomitantemente ao Twitter, só que a gente olha primeiro o Twitter por conta dessa capacidade rápida de comunicação. E é por isso que as redes sociais tomaram essa projeção jurídica, até a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, é um exemplo disso, de que você começa a olhar para esse campo virtual como um campo perigoso, um campo que influencia, que determina a vida das pessoas e que, ao mesmo tempo, ninguém está discutindo a capacidade de proteção, respeito, responsabilização de atores que possam vir a deturpar esse espaço. Então, quando a gente olha essa ideia de que, olha, eu estou me vestindo da capa da liberdade de expressão e estou sendo tolhido, censurado. E isso é um perigo, porque, na verdade, aquela pessoa está utilizando a sua rede social a todo momento para atacar direitos fundamentais. Tem uma teoria interessante, inclusive, quando você falou de democracia, que é muito, hoje em dia, o Alexandre de Moraes nunca, pelo menos publicamente, nunca assumiu nenhuma postura, que geralmente acontece muito isso, no direito constitucional. Eu assumo uma postura interpretativa, e aí é condizente com um jurista tal, fulano de tal. E a gente chama de democracia militante, que é quando aquela máxima de um autor alemão que vai dizer o seguinte: com a intolerância à democracia, a gente não pode ser muito parcimonioso, a gente não pode ser muito gente boa. Com a intolerância, as instituições devem ser intolerantes. Exemplo que a gente tem, por exemplo, do partido lá na Alemanha. Você não pode criar um partido nazista na Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha teve um exemplo muito claro do que foi você utilizar as instituições democráticas, alçar o Estado e desmantelar o Estado. O Hitler não deu um golpe de Estado, por exemplo. O Hitler foi eleito. O Hitler a todo momento discursava amplamente, dizendo, olha, existe um problema que é esses ratos, o antissemitismo lá em relação aos judeus. Ele dizia abertamente isso. O problema é fulano de tal, que a gente tem que metralhar essa galera. Ele dizia abertamente. Com esse tipo de pessoa, a gente tem que ser realmente intolerante em termos institucionais. Porque se ele está dizendo que ele vai fazer, eu vou dizer, não, mas isso você está falando, cão que ladra no morde. Nas instituições, a gente não pode ter essa postura. É preciso ser firme, rápido e enérgico. Porque eu estou tentando, de alguma forma, tirar a capacidade de influência que aquela pessoa, como líder, tem em relação a outras pessoas que pensam, e é interessante, gente, nunca vi tanto extremismo, tanto ódio. Essas pessoas de onde surgiram, elas sempre estiveram aí. Elas não tinham a liderança correta para dizer, olha, vocês podem falar isso, isso não é um problema. O problema é dessa galera do mimimi aí que está querendo frear o que a gente está pensando, a gente não pode mais dizer nada. Então, as pessoas sempre existiram. A instituição do Estado deu a capilaridade para essas pessoas. Cabe agora ao judiciário, frente à própria PGR, que agora está começando a entender que o negócio vai começar a pegar para aqueles que estão muito complacentes. Então, aí a gente vê uma postura do Aras que a gente nunca tinha visto. A mesma coisa o Ministério Público Federal, a mesma coisa os órgãos de controle, o próprio TCU, que é muito passível em relação às contas da União. Então, a gente começa a ter atores que começam a dizer, opa, se a gente não agir da forma que a gente tem que agir agora, isso pode ser visto como conivência. Então, a gente tem que começar a utilizar as ferramentas de controle necessárias. Então, a gente está num contexto de excepcionalidade e que tudo isso vai suscitar muitas reflexões. E esse é o espaço para isso mesmo. Não é um momento muito tranquilo e é isso que a gente pode observar. Muitas exceções do que regras. No Brasil, basicamente, as leis são mais exceções do que regras.